Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade na preparação da OBMEP 2023. Galerinha, resolvemos 4 questões da OBMEP 2018, primeira fase, nível 2. Hoje nós vamos dar continuidade corrigindo aqui as questões 5 e 6 da prova de 2018. Então se liga aí, nível 2. Então a questão 5, se liga no que fala da questão 5. Ele diz mais ou menos assim, ó. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabe no máximo 100 bolinhas. Arthur tirou um meio das bolinhas dessa caixa. Depois, Bernardo tirou um terço do restante. Em seguida, Carlos tirou um quarto das que sobraram e, finalmente, Danilo tirou um quinto das que restaram. Aí, olha o comando da questão. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Pessoal, é o seguinte, na questão ele não fala que tem 100 bolinhas na caixa, certo? Ele fala que pode ter o quê? No máximo 100 bolinhas. Então eu posso ter 99, eu posso ter 98, eu posso ter 10 bolinhas, eu posso ter 20 bolinhas, eu posso ter no máximo 100, certo? Então não necessariamente quer dizer que eu vou ter 100 bolinhas. Professor, como é que a gente faz uma questão dessa? Eu vou usar aqui uma técnica, que é uma técnica de fração, já que ele usou várias partes ali para cada uma das pessoas. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que Arthur, ele vai retirar, ó, um meio das bolinhas. Eu não sei quantas bolinhas tem, certo? Então, eu vou dizer assim, ó. Ele retirou um meio de B. B é o número total de bolinhas. Ok. Na sequência, observe que ele vai retirar um meio e vai sobrar um restante de bolas, certo? Que eu vou chamar aqui de resto 1. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de R1, beleza? Então, na sequência, Bernardo vai tirar um terço dos que sobraram, quer dizer, do resto 1, certo? Então, Bernardo vai tirar um terço do resto 1, beleza? Tá, então ele vai retirar um terço do resto 1 e vai sobrar uma outra quantidade, que eu vou chamar aqui de resto 2. Ok. Em seguida, Carlos tira um quarto das que sobraram. Quer dizer, Carlos vai tirar um quarto desse resto 2. Então, nós vamos ter aqui, ó. Carlos vai retirar um quarto das bolinhas do resto 2. Beleza, então Carlos vai tirar uma certa quantidade e aí vai sobrar uma outra quantidade, que eu vou chamar aqui de resto 3, certo? E aí, na sequência, ó, finalmente, Danilo tira um quinto do restante. Então, Danilo vai retirar um quinto das bolinhas do resto 3, certo? E aí vai sobrar uma certa quantidade, que eu vou chamar aqui de R. Pronto, isso aqui é o restante que vai estar dentro da caixa, né? Que ninguém vai retirar isso aqui. E é justamente o que a questão está querendo saber, ó. Quantas bolinhas ficaram na caixa. Então, como é que a gente vai pensar nessa questão? Eu vou pensar assim, ó. Eu vou pegar o que Arthur retirou, certo? Ó, eu vou pegar aqui um meio de B, vou somar, ó, com o que Bernardo retirou, um terço do resto 1, mais, ó, eu vou pegar o que Carlos retirou, um quarto do resto 2, mais, ó, o que Danilo retirou, um quinto do resto 3, e vou somar, ó, mais o que ficou dentro da caixa, certo? Isso tudo, ó, vai ser equivalente a quem? Ao número de bolinhas que eu tenho dentro dessa caixa, certo? O que que nós vamos lembrar aqui? Eu vou utilizar com vocês, ó, a ideia de fração. Então, vamos lembrar aqui, ó. Professor, como é que a gente escreve uma fração? Toda e qualquer fração, ó, a parte do denominador, ele vai representar um número total de partes, certo? E aqui em cima, do numerador, você tem uma quantidade que faz parte do total. Quer dizer, você tem uma parte do total, certo? Então, aqui em cima você vai ter as partes do total, beleza? O que eu consigo perceber? Eu consigo perceber o seguinte, ó, como cada pessoa aqui tirou um meio, um terço, um quarto e por aí vai, certo? Se eu tiro o MMC, ó, desses denominadores, eu acho o número total de partes, certo? Ó, então, se eu pegar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, e aqui nesse resto eu vou subentender que tem um aqui embaixo, certo? Então, se eu tiro o MMC, eu vou achar o número total de partes. Então, nós vamos
ter a seguinte ideia. Como é que eu tiro o MMC, professor? Assim, ó, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou decompor em fatores de números primos. Então aqui dá para dividir por 2, aqui dá 1. O 3 não dá por 2, então eu repito ele. 4 dá para ser dividido por 2, então aqui sobra 2. 5 não dá por 2, eu repito ele. Beleza, o 2 dá para ser dividido por 2, então eu continuo a divisão por 2. O 3 não dá por 2, eu conservo. O 1 já tinha chegado aqui a decomposição. E o 5 eu repito também. 3 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. E o 5 também é um número primo, que só dá para dividir por ele mesmo. Então, a decomposição, o MMC, vai ser quem? A multiplicação desses fatores primos. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, eu vou ter 60 partes como um total. Resumindo, a quantidade de bolinhas iniciais foi 60 bolinhas, certo? Então, 60 bolinhas passa a ser quem, professor? Passa a ser meu todo, certo? Ó, é como se eu tivesse aqui, ó, o meu total, beleza? E as partes aqui em cima, eu poderia achar o MMC, mas não vai nos interessar não. Por quê? Porque a partir daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar, certo? Ó, então, meu 60, ele passa a ser quem, ó? O número total de bolinhas que eu tinha. Então, se Arthur tirou 1/2 de B, certo? Ó, B aqui é 60, ok? Ó, 60 multiplicado por 1 dá 60, dividido por 2 dá 30. Então, Arthur utilizou 30 bolinhas. Então, se inicialmente eu tinha 60 bolinhas e Arthur utilizou 30, então restaram aqui 30 bolinhas, beleza? Pronto. Eu vou pegar aqui esse R1 e Bernardo vai retirar 1/3 do resto 1, certo? Então, se eu multiplico 30 vezes 1, dá 30, 30 dividido por 3, dá 10. Então, Bernardo retirou 10 bolinhas. Então, como tinha sobrado 30 bolinhas na caixa e Bernardo tirou 10, então o resto 2 passa a ser quanto? 20 bolinhas, certo? Eu vou pegar essas 20 bolinhas e vou retirar 1/4, que foi o que Carlos retirou. Então, 20 dividido por 4, Carlos retirou 5 bolinhas. Se Carlos retirou 5 bolinhas de 20, restaram aqui 15, ó. 15 bolinhas dentro da caixa, beleza? E por último, Danilo retirou 1/5 das 15. Então, se eu pego 15, ó, multiplico por 1 e divido por 5, 15 dividido por 5, Danilo retirou 3 bolinhas. Então, 15 menos 3, sobraram quantas bolinhas dentro da caixa? 12 bolinhas, tá? Então, a alternativa correta, letra D de danado. Então, é uma questãozinha bem massa aí, envolvendo parcelas, né? Envolvendo a parte de fração, que tem várias formas de fazer. Então, essa é uma forma que eu pensei, que eu acho bem legal assim de ser resolvida. Então, vamos lá para a questão 6. Lembrando que essa prova era do nível 2, certo? Uma questãozinha bem massa aí do nível 2. Aí. A questão 6. 5 crianças lançaram cada uma 2 dados. Então, observe aqui que eu vou ter um lançamento de 2 dados. Cada criança vai lançar 2 dados, né? E ao todo são 5 crianças. A soma dos pontos obtidos dos 10 dados foi 57. Quer dizer, a soma desses resultados, ó, foi 57. Quantas crianças, no mínimo, tiraram 6 em ambos os dados? Então, olha o comando da questão aqui. Ó. Deixa eu destacar de vermelho. Então, olha o que ele está pedindo. Opa, de vermelho aqui. Quantas crianças, no mínimo, tiraram 6 em ambos os dados? Quer dizer, nos 2 dados, certo? Então, pessoal, eu vou fazer combinações de forma que esses resultados das crianças somem 57, certo? Então, tem várias formas de fazer, várias formas, você pode quebrar a cabeça aí de várias formas. E uma das formas que eu utilizei é mais ou menos a gente pensar o seguinte, ó. Eu posso ter 24 somado mais 33, certo? Ó. Então, 24 mais 33. E aí, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber o seguinte, ó. Para chegar a 24, eu tenho 2 crianças que jogaram os dados, que o resultado foi 6. Então, observe, ó, 6 mais 6 aqui dá 12, 6 mais 6 isso aqui dá 12, certo? Professor, as combinações que eu tenho são várias, certo? Mas lembre, eram 5 crianças, eu já utilizei aqui 2 crianças, certo? Então, tá faltando só 3 jogadas aqui, ó. 3 jogadas, quer dizer, 3 crianças. Então, as únicas possibilidades que eu tenho para dar 33 é que essa soma das 3, ó, seja 11,
certo? Ó, seja 11 aqui. Então, como poderia ser? Um dado sendo 6 e o outro 5, ou o inverso, né? O primeiro sendo 5 o segundo sendo 6. Então, sempre vai resultar em 11 aqui. Então, é a única possibilidade que eu tenho, quer dizer, 5 mais 6 nos dados, né? Saindo aqui o número 5 e o número 6, que vai resultar em 11. A soma dos dois dados tem que dar 11, certo? Então, você pode ter 6 e 5, ou o inverso, 5 e 6. Então, somando aqui, ó, 11 mais 11 mais 11, eu tenho 33. Então, 33 mais 24, nós chegamos a quanto? Chegamos a 57. Então, o que ele estava perguntando é quantas crianças, no mínimo, tiraram 6 em ambos os dados. Então, em ambos os dados, quer dizer, nos dois dados, ó, foi essa única jogada aqui, ó. Então, eu tenho no mínimo quantas crianças? 2 crianças. Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, galerinha, você que chegou agora no canal, que ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Comenta se gostou, se tem outra forma de resolver, tá? Curte aí o vídeo, passa para os colegas. Logo abaixo vai ter um card com o link das outras questões que já foram resolvidas, assim como a playlist da OBMEP, que eu já resolvi outras questões aí de anos anteriores. Então, compartilhe lá, assistam, tamo junto, até a próxima. Valeu!